você ainda está se sentindo assim na sua vida? Em quais pontos, a respeito de quais assuntos? É na parte mais individual, é na tua saúde, é no teu corpo físico, nos teus sintomas, nas tuas tensões, é nos teus relacionamentos, é no teu trabalho? Onde tu está te sentindo assim? Vendado, vendada, né? E amarrado, amarrada. Com todas as espadas e com todas as coisas que tu pode agir cravadas no chão, sem ter como pegar e fazer alguma coisa, né? Onde vocês estão se sentindo assim? Boa noite para quem tá chegando. Hoje a gente vai falar do passo a passo para cada um de vocês conseguir sair dessa energia aqui, desse ancoramento, desse 8 de espadas aqui do tarô e poder se encontrar, poder realmente se encontrar, crescer com equilíbrio, recebendo tudo aquilo que é de direito, equilíbrio e harmonia. Sair dessa postura aqui, encontrar um passo a passo prático para encontrar isso aqui, esse receber, né? E muito mais, né, gente? Muito mais. Essas são as cartas que eu tirei aqui para nossa live. O sol na vida de cada um. Essa carta do sol, ela diz assim: você é uma criança, né? Uma pequena criança, parece que não vai conseguir carregar essa bandeira, mas tu dá conta, tu carrega, tu tem toda a força aí. Chega de reclamar e vamos pra frente. Vou chamar meu grande amigo Gibson aqui pra gente começar. A respeito desse dar conta, demonstrar que toda a força que nós temos já está dentro da gente. E é isso que eu e o Gibson queremos mostrar para vocês. Mais e mais. Bem-vindo, meu amigo querido! Olá, minha jovem. Boa noite para todo mundo que está aí. E bom dia, boa tarde, se você estiver assistindo em outro horário também, né? E é incrível, né, Gé? A carta que sai quando a gente está organizando o projeto hoje de manhã. Oh, a energia do projeto, né? O que vai É, resolver? O é, que as pessoas vão poder sentir? e é bem essa ideia da a nossa proposta é justamente tirar vocês dessas amarras, dessa cegueira e mostrar para vocês que vocês têm a capacidade de pegar qualquer uma daquelas ferramentas que está ali ao seu lado, à sua disposição, e conquistar aquele castelinho que está lá adiante, né? Essa é a ideia. E para isso, óbvio, tem alguns passos, né? A gente precisa fazer alguns movimentos para alcançar essa libertação toda. Com certeza. Uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Pensando assim, o que eu queria falar na live, sentindo, e as coisas, tu é parecido comigo, né? As coisas vêm muito pra gente, assim, de uma forma intuitiva, mesmo que a gente tenha uma pré-organização, assim, até deixei o notebook aqui para dar uma olhada, mas é incrível como a coisa acontece atendendo às necessidades mesmo, né? Do jeito que Sim, tem que ser. sim. E eu estava pensando assim, né? Muitas pessoas podem nos perguntar por que eles estão falando de corpo físico, de sintoma, né? De coisas Uhum. emocionais que gravam no físico. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver o espiritual com o emocional, com o mental, com o físico, enfim, com o energético? Tem pessoas que ainda não sabem mesmo, né? Que tá tudo ligado. Mas por que a gente fala do físico, gente? Em específico, a gente quer bater nessa tecla com vocês. Porque quando chega no físico, não tem mais como a gente esconder. Não tem como esconder da gente mesmo. Eu sinto que é a última instância, como a gente falou na outra live, Exatamente. né? O físico. Exatamente. Quando chega no físico, incomoda o dia inteiro a pessoa, dói, incomoda, causa medo que seja algo mais grave, tira a pessoa da zona de conforto. Uma dor Uhum. emocional, muitas vezes a pessoa se acostuma com ela. Mas o Sim. físico, quando chega no físico, não importa de onde veio, vai incomodar, vai atrapalhar, vai te limitar, inclusive, de fugir das coisas que tu tem que resolver. Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes aconteceram até alguns acidentes, algumas coisas assim, até em casa, para que eu ficasse quieta, parada, para que meu corpo dissesse para e olha para tua vida e resolve. Aconteceu algo aqui com o teu pé em casa, ou no meu caso, que quando eu lá tinha 40 dias, eu quebrei 2 costelas com um tombo aqui no jardim.
poucas pessoas sabem disso, né? Foi uma situação, mas não interessa se a tua questão é de trabalho, de relacionamento, né? Seja ela qual for, de ansiedade, de tudo que vocês têm trazido para nós. Quando chega no físico, o bicho pega e tu tem que resolver. Por isso nós estamos iniciando assim, ó, dando início nesse projeto, falando do físico. Porque vocês respondem a isso. É incrível, todo mundo tem algum sintoma físico. E esse sintoma físico tem causa. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje é apresentar esse passo a passo para vocês e uma grande oportunidade também, de algumas coisas que a gente vai falar no decorrer da live, se trata disso. De quando chegou a um ponto do incômodo tá tão grande que chegou no físico, a pessoa não tem mais o que fazer, ela tem que olhar e querer resolver. E para isso, não adianta procurar apenas outros caminhos que não tratem do físico também. Faz sentido, Gibi, para o teu ponto de vista isso? Sim, muito, muito. É bem a questão já. A última instância é a parte física. Só que antes de chegar nessa instância, pô, muitas vezes, várias coisinhas ao longo do teu dia vão te dando sinais. Tipo, cara, isso aqui não tá legal. E o Isso aqui que vai te acontece? incomodando. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Porque não Ah, tá mas doendo. exato. Não tá doendo, vou seguir. E aí, o problema é que quando chega, gente, na parte da dor, é que, assim, o normal é a gente entender que, tá doendo o joelho, o problema é o joelho. Só que muitas vezes não. Muitas vezes o problema, ele tá além do joelho. Porque só na questão ali do joelho, a gente tem energias de baço, de estômago, de vesícula, de fígado, de rim, de bexiga. Olha quantas energias a gente tem ali. E cada uma delas tem as suas questões emocionais, cada órgão tem sua questão emocional. Então, uma simples dor no joelho pode estar te mostrando tanto significado de que tu não está te flexionando e fazendo um movimento diferente do que precisa. Vai chegar ao ponto que se tu não quer te moldar, se tu não quer ver de forma diferente, vai pegar e vai estourar um ligamento, um menisco, tu vai te machucar de outras formas, porque você não está querendo encarar, não está querendo enxergar de uma outra perspectiva. Vai ficar ali no remédio um tempão, e remédio, eu sempre digo, ele remedia, ele te coloca na média, dificilmente ele vai resolver, porque para resolver tu precisa fazer outros movimentos. O remédio é ótimo para te estabilizar, para te deixar ali alinhado no primeiro momento, mas depois é um outro corre totalmente diferente que você tem que fazer. É numa psicóloga, é num terapeuta, é fazer uma constelação. Cara, tem N possibilidades. Só que cada um tem a sua estrada. Cada um desenvolveu as suas dores devido à sua estrada. E às vezes nem é a sua estrada, né, Gé? Às vezes vem antes ainda da estrada que a gente está seguindo. A gente está aqui super achando que você governa, né? Mas volto a dizer, quando estamos inconscientes a esse processo sistêmico familiar, a gente está na estrada dos outros mesmo, achando que está na nossa, e digo mais, achando que tá, cada um achando que está dando errado no seu próprio caminho, né? E tu falando isso, sabe, Gibson, de joelho e tal, eu lembrei aqui de quando eu era personal, de quantos movimentos e quantas coisas a gente resolveu de um aluno chegar e não conseguir sentar numa cadeira de tanta dor no joelho, levantar sozinho sem uma ajuda. E a gente simplesmente fazer uma ativação de uma musculatura do glúteo, de uma articulação de quadril, fazer um movimento de tornozelo, olhar a pessoa de forma holística, ver o que ela estava precisando, além do emocional, porque eu já era terapeuta lá no personal trainer e nem sabia, né? Meus alunos que falam sempre isso, né? Mas a gente fazia alguns movimentos só ampliando e a pessoa sair da aula caminhando normal, dirigindo normal, levantando normal, sentando normal. Então, realmente é ir além, é olhar além. Às vezes, uma consciência que uma conversa pode te trazer é o que vai fazer melhorar aquela dor, né? Ou, no primeiro momento, às vezes, aumenta um pouco a dor, porque ativa o gatilho,
porque isso também faz parte da cura, da transformação. Mas a gente simplesmente ampliar a visão e fazer um movimento físico, né? Eu já digo que já é o primeiro passo, a gente falar desse passo a passo da expansão, da evolução, da conexão consigo mesmo, da solução, seja ela em qual área da tua vida for, porque tá tudo ligado com a esfera do eu. Sim. Gente, não tem para onde correr, já falei. Tua maior questão é de trabalho, tua maior questão é relacionamento, tua maior questão é com os teus pais, com os teus filhos. Não tem para onde correr, nós precisamos olhar para ti, para o que está gravado em ti, para as tuas sinapses, né? O que tu está captando, o que tu está sintonizando, para o que está gravado no teu corpo físico e movimentar. Aí nós já vamos começando, já vamos falar assim do segundo passo, né? Olhar de onde vem, observar essas raízes. A partir disso, um terceiro passo. Tudo isso pode acontecer simultaneamente também, né? Uma coisa vem trazendo a outra, mas começar a se posicionar diferente, fazer pequenos movimentos de posicionamento no teu dia a dia, dizer sim onde tu só dizia não, dizer não onde tu só dizia sim, mudar a zona de conforto tua, da tua família, mas movimentar também o teu corpo de forma diferente, porque tá sempre igual. Tu tá acordando e fazendo as mesmas coisas todos os dias e tu vai ter o mesmo resultado todos os dias. Só que se tu só olhar para o físico, ou tu só olhar para a questão emocional, ou pior, só olhar para o problema e querer resolver de forma superficial, gente, não vai resolver. Cada um precisa fazer a sua parte. E essa é a nossa proposta. Já chutei o pau da barraca que em 12 minutos já falei de 3 passos. Para não brincar em serviço. Porque assim, quando tu faz os 2 primeiros movimentos, a parte de tu tomar a autoridade sobre quem tu é, ela é automática. Você começa a se interpretar de uma forma diferente. Você começa a entender cada pontinho do que está o seu corpo ali alertando, chamando a sua atenção, do tipo, olha, cara, isso aqui tá errado, isso aqui não tá legal para mim. Pô, faz um movimento diferente, sai daqui, diz não de vez em quando. Quando tu começa a observar de forma mais constante, vai ficando cada vez mais fluida essa interação com o mundo. E claro, você vai se entendendo também, né? Mas essa interação com o mundo fica muito mais fácil. Porque assim, no momento que tu tá nessa de só olhar os problemas, aí a gente vai encarar o que a maioria do pessoal tá falando. A maioria do pessoal colocou nas caixinhas. É o medo, é a ansiedade, é a insegurança. Porque tu tá vendo o cenário externo e tu não sabe lidar com ele. Tu acha que ele nunca vai ter solução. Só que, na verdade, se tu olhasse para a tua parte interna, tu ia ver que tu tem muito mais força e capacidade, que aí vem a outra cartinha ali da criança, com a capacidade de pegar aquele pano ali em cima de um cavalo que é 3 vezes maior que ele e sair pro mundo afora para resolver as questões. Então, você tem que curar muitas dessas questões que essa criança aí ficou machucada. Sim. Que isso faz parte de todo esse processo. Esses 3 passos aí estão inclusos nessa questão de olhar lá atrás, ver uma criança que às vezes foi deixada de lado, ou às vezes foi muito cobrada. Hoje na sessão, a pessoa me falou assim, mas sabe, eu faço projetos e mais projetos, e aí tá tudo pronto, tudo lindo, maravilhoso, e aí eu vou lançar. Só que aí eu me travo, aí ela usou o termo procrastino, me saboto e não lanço. Eu disse, tá, mas e aí? E qual é o medo que tu tem de lançar? O que acontece se tu lançar? Ela fez assim, e aí ela começou a entender que na verdade é o medo dela lançar, é o medo da crítica que ela pode receber, é o medo de mostrar que não está tão perfeito quanto ela pensa que está. E gente, não tem perfeição na história toda. A gente faz o nosso melhor conforme os nossos conhecimentos, as nossas bases. Mas e se a nossa base está meio judiada? Vai sair aquele perfeito ali e ponto.
vai fazer sentido para muitas pessoas da mesma forma, porque a gente aprende a caminhar caminhando. Sim, sim. Né? Não tem. E aí, depois, com o tempo, eu até comentei ainda. Eu disse, tá, mas e aí? E se nessa parte da crítica a pessoa te diz assim, ah, mas eu acho que isso daí não tá muito legal. E se fizesse assim, 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 assado? Tu pode pegar, tomar aquilo como uma ofensa, de que, nossa, agrediu a minha perfeição. Nossa, eu, né? Aí vai entrar um ego violento. Nossa, eu, um ser tão superior, perfeita nas minhas convicções? Que às vezes até Como é que critica eu... todo mundo também, já, porque tem isso, né? Exatamente, exatamente. Porque aí entra as questões de autocrítica e autojulgamento também. E aí, mas e se tu pegar e essa crítica, tu usar ela de forma construtiva? Tu pegar e dizer, pá, mas eu não tinha pensado nisso, pá, dá para agregar isso e tal. Agora, se chegar uma pessoa e dizer assim, não, isso daí não tá nada a ver, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, não, isso daí tu pega, deixa de lado, diz, ó, meu, não quero tua opinião, deixa assim e segue a tua vida. Faz o teu melhor dentro daquilo. Muda, Assim, ó, né? se você está passando, exato, se você está passando por questão de procrastinação, dá uma olhada para isso. O porquê? Qual é o medo que você tem de não procrastinar? E se as coisas derem certo? E se você fizer os movimentos e as coisas acontecerem? O que que vai acontecer? Às vezes a pessoa está tão travada em dar certo que ela não faz. Ela tem medo do que vai vir quando der certo. Sim, porque é o desconhecido, né, Gibi? É uma Exato. coisa que eu falo muito, assim, ó, que as pessoas preferem, e o nosso cérebro, ele é meio. A nossa dinâmica cerebral é meio feita para isso. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona com referências. Então, mesmo que seja uma coisa ruim na tua vida, né? Fisiologicamente, tu vai olhar para aquela coisa ruim e vai pensar, bom, mas é conhecido. Eu sei onde pisar, eu sei o que pode acontecer, eu sei como é que é esse desconforto, mesmo que seja ruim, isso aqui eu conheço. Então eu fico numa zona de conforto com algo ruim, porque eu tenho medo do novo. E essa zona de conforto é a mesma zona de estagnação, onde tu não cresce, onde tu te coloca em pequenos desconfortos, mas para ti é confortável, porque é Sim. conhecido. Agora, o que é a zona de desconforto, gente? Se não é eu ir para o novo, eu conhecer o que eu não conhecia, eu me perguntar o que de pior pode acontecer na minha vida se eu mudar. Entende? Uhum. Eu faço essa pergunta para todo mundo que eu atendo, para as minhas alunas, eu faço direto, elas estão enjoadas já de mim. O que de pior pode acontecer? E elas não sabem nem o que me responder. Não Sim. sabem. Só que, gente, se abrir para o novo, né? Aí já vem outra coisa também, que eu estava conversando hoje com uma pessoa que botou na caixinha de perguntas que sempre que atrai uma pessoa para se relacionar, essa pessoa logo se afasta. Aí eu Uhum. respondi por um viés assim da constelação, né? O relacionamento, qualquer relacionamento, ele acontece com o dar e o receber. É a lei do equilíbrio. Nós estamos aqui falando de equilíbrio, né? Então vamos conversar porque isso cabe para tudo. Tem algumas exceções da constelação, mas vamos falar de relacionamento de casal, amizade, trabalho, tá? Um doa, doa, doa e o outro recebe. É como se tu empurrasse a pessoa que está recebendo. Uhum. Depois eu me abro para receber e dou a oportunidade para o outro doar, doar, doar e eu receber. E assim os relacionamentos, né, dão certo. As pessoas se aproximam, tá? Porque há uma doação e há uma abertura de um recebimento. Quando uma pessoa se afasta, ou eu estou me doando demais achando que aquilo é amor, e de onde vem isso? Talvez a pessoa está achando que o problema dela é com os homens. Né? Foi uma mulher que me mandou essa dúvida. Mas o problema dela é o quê? É o medo de não merecer receber amor. É o medo de ser abandonada. Então eu faço muito para que as pessoas fiquem. É a necessidade da criança, do olhar dos pais, da aprovação dos pais, onde eu preciso ser algo assim fantástico para os meus pais me amarem. Porque para a criança os pais são os heróis, não interessa se é bom, se é ruim, o que é que pensa, o que é que faz, o que é que ouve. Isso é uma coisa meio programada. Então é isso que eu digo, né, Gibi? A gente olha
E a gente pensa que tá tudo no conhecido, tá tudo no nosso conhecimento. Não, eu tenho problema com os homens. Não, o teu problema é o medo. Mas a gente tem que descobrir do que é esse medo, de onde ele vem. É da rejeição, é do abandono, é um medo de ser dominada, não sabe ouvir nada que é diferente daquilo que tu pensa. É alguém que espera amor demais e pensa assim, já passei por muita coisa, agora não vou aceitar nada. Entende? Então, quando ela mandou aquela perguntinha, foi uma frase. Mas sabe quando tu já faz o diagnóstico inteiro? E aí me deu vontade de dizer para ela assim, ó, é isso, faça isso, e tal, sabe? Sim. Só que óbvio que isso exige um passo a passo, isso exige um tempo, e exige uma transformação, e exige a pessoa, eu sempre falo isso também, se tornar uma autoridade na transformação, né? É aí que entra os mentores, né? Os pentelhos, tipo nós, assim, que ficam pentelhando a pessoa para saber se ela está fazendo aquilo. Sim. De Tá fazendo a diferente tua para ter tarefa, resultado tua diferente. atividade? Exato, exato, exato. Porque se a gente tem esse cuidado de, seja num atendimento, seja às vezes numa conversa, a gente diz assim, não, de repente tu pode fazer isso, isso e isso, vai te auxiliar, pá, pá, pá. Se a pessoa não fez, não tem outro caminho, gente. Não adianta você achar que você ainda está numa postura lá da criança, que vai vir um adulto e vai fazer por você. Não vai. Você tem que assumir a sua responsabilidade a partir de agora, ir lá e fazer, como um adulto. O que, eu sofri com meu pai, eu sofri com minha mãe, sim, beleza. Todos nós temos histórias, seja para um lado, seja para outro lado. As suas dores, seja de um lado, seja do outro lado, elas condizem a sua história. São marcas, são feridas que você precisa ir resolvendo. Mas você vai ficar preso nessas dores, só porque, me fizeram isso lá atrás. Cara, deu, chega, já foi. Pretérito muito mais que perfeito. O que a gente pode fazer a partir de agora, tá? O que agora a sua versão adulta pode fazer? Eu posso fazer um movimento de terapia, posso fazer um movimento de seguir esses passos e alcançar a resolução de várias questões. Esse desamarrar que a gente está falando, esse desvendar um futuro, Para quem um está chegando renascer, agora, eu vou mostrar a caixinha né? de energia dessa live. Então é tirar todas essas amarras, essa venda, né? Renascer para pegar uma dessas espadas aí que está na tua volta e ir lá naquele castelinho que está lá no fundo. Está lá adiante. Sim. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender a partir dessa live é que você precisa assumir uma postura de adulto. Adultos fazem, né, Gê? A criança faz só o que quer e ainda acha que os outros têm que fazer muito por ela, né? É uma postura da criança, natural. O adulto, ele faz o que precisa. E aí, o que vai determinar o que esse adulto precisa? Tem mais uma coisa ainda, Gui. A pessoa está vivendo baseada em valores de aproximação ou de afastamento. Porque tem muita gente com clareza daquilo que não quer. Eu me afasto daquilo que eu não quero. Eu vivo me afastando daquilo que eu não quero. Ok. Mas o que tu tá querendo? Quais são os teus valores de aproximação? E o que tu precisa fazer para chegar aonde tu tá querendo? Porque eu só vivo me afastando daquilo que eu não quero, eu continuo focado naquilo que eu não quero. E alimentando medo daquilo que eu não quero. À medida que eu consigo ampliar, me conhecer mais, saber o que realmente eu tô querendo, o que vai dar certo para mim, que eu posso entrar no relacionamento sem ter medo que ele vai dar errado, igual dos pais, dos avós e não sei o quê, que eu posso pegar e agarrar uma promoção de trabalho ou criar um projeto próprio meu, que eu não vou falir que nem eu vou, não sei o quê. Entende? Quando eu sei o que eu sou, que a minha realidade aqui é outra e aqueles medos são memórias gravadas que hoje são ilusões, não é a tua realidade. Aí tu cria os teus valores da aproximação, substituindo tuas crenças e faz
posicionamentos diferentes, para quê? Para que os teus neurônios, gente, para que o teu impulso nervoso ele aconteça diferente. Que nem a gente falou nos vídeos dessa semana. Tu tá viciado em pensar do mesmo jeito. O pensamento não é só um negócio abstrato. Um pensamento é uma conexão que acontece dentro do teu cérebro. Nós estamos falando de corpo físico. Então eu compreendi pensamentos. E tem gente que diz assim, tá, mas os pensamentos continuam vindo, e aí? Claro, porque nós precisamos construir valores de aproximação. Então, tudo isso está dentro desses passos que a gente está conversando. E que, não sei, daqui a pouco nós vamos começar a explicar mais também, né, Gibi? Podemos começar a falar, já é 8h26. Podemos. Em meio ao conteúdo, né? Vir trazendo aí para o pessoal. Sim. A gente já foi dando umas pinceladas em algumas questões, né, que a gente queria falar de procrastinação e tal. E, cara, assim, me lembrei agora da parte da rigidez da coluna, né, que a gente tinha conversado ali. A coluna, ela é a tua base, ela é o teu suporte. Ela é o mais próximo, digamos, da tua essência, né? Toda a tua sustentação ali desses vários órgãos que eu fui citando estão relacionados à coluna. Se tu começa a ter uma parte mais rígida, ela vai se enrijecendo, ela vai perdendo a mobilidade, ela vai perdendo flexibilidade. Ah, nossa, que descoberta. Só que pensa isso de modo emocional. Pensa num pescoço que ele é rígido. Você está tão convicta e passou tanto tempo sem olhar para os lados e ver que tem possibilidades diferentes, que teu corpo diz assim, não, tá, beleza, então vamos ficar aqui, ó, travadinho, não precisamos olhar para o lado mesmo, vamos seguir nosso caminho reto aqui. A mesma coisa na parte da coluna torácica. Passou a vida inteira sedoando, e a coluna foi ficando assim, ó. Quantos de vocês já viram pessoas assim na rua? Com a coluna da parte torácica aqui? Pensa, parece que a pessoa está carregando o mundo nas costas, né? E dependendo da faixa etária, a coluna já ficou rígida ali também. Por quê? Porque a coluna entendeu assim, o corpo entendeu, eu tenho que carregar esse peso, vou dar uma estabilidade maior, porque não tem outro caminho. É só assim que eu consigo viver, carregando peso. Então, vamos fazer isso. Para que ser móvel se eu tenho que carregar peso? Né? Aí fico rígido igual uma perna, um fêmur, né? O antebraço, enfim, vou ficar rígido. E da parte da coluna da lombar, a lombar é a parte de merecimento. Quantas vezes tu vai pegar e vai ir negando os teus prazeres de viver, aceitar esses prazeres, né? E aí, para que tu vai ter uma flexibilidade ali? Para que tu vai ter um jogo de cintura ali? Se tu também tá carregando peso em prol dos outros e tá deixando de lado o aproveitar a vida, o aproveitar os prazeres que a vida te traz. Vamos enrijecer tudo, e é isso. Depois que começa a enrijecer, tem como voltar atrás o enrijecimento? É difícil, tá? É difícil. Mas a tua percepção que gerou toda essa parte de bloqueio, de enrijecimento da coluna, esse tu pode mudar. Só que depende, mais uma vez, dessa parte que a gente está falando. Depende de você tomar frente a fazer os movimentos que precisa. Né? Que aí vai passar por toda a questão ali. Ver de onde é que veio, para onde é que vai, se posicionar. E aí, no que se posicionar, né, já vai ter um pessoal que vai sair longe, vai ir embora até. Vão chegar. Outros vão chegar para te trazer mais coisas que tu precisa olhar. Sim. E assim, a gente vai indo. E esse resgatando movimento é físico também, né, Gui? É bom a gente frisar isso aí. Muito. Porque às vezes a pessoa acha que ela tá com alguma patologia, assim, né? Alguma Sim. coisa assim, tô, sei lá. Mas o que pode ter desenvolvido foi a própria estagnação de movimento. Porque eu vejo assim, as pessoas vão falar de academia, né? Que é um assunto comum para todos aqui. A pessoa vai e ela quer o quê? Ela pensa que o resultado
ele é o treino de força, é não sei quantas horas fazendo na esteira, lá na bike, fazendo um aeróbico para emagrecer. Maravilhoso, gente. Isso é importantíssimo. Mas a gente já está trazendo também a percepção de que até numa academia nós estamos treinando e equilibrando as nossas emoções e os nossos pensamentos de acordo com o treino montado. Então, todo treino precisa ter um pouco de agilidade, um pouco de flexibilidade, muita mobilidade, porque a nossa vida é um jogo de cintura. Se eu não tiver mobilidade na minha coluna, no meu quadril, nos ombros, gente, isso demonstra muitas coisas do teu emocional, do jeito que tu vê a vida, de como que as coisas estão para ti. Às vezes as pessoas me dizem, ai, eu tô mandando currículo para tudo que é lugar, ninguém me chama. Gente, quais os movimentos tu tá fazendo para que alguém te chame? Os movimentos, eles não são só em direção àquele emprego específico. Porque movimento gera movimento. Meus professores mais sábios falam isso. Movimento gera movimento. Não quer dizer que o movimento que eu vou escolher fazer numa academia está diretamente ligado com aquele trabalho. Mas ele está movimentando meu corpo, que está movimentando minhas emoções, minha vida, minhas crenças, está mobilizando partes que estavam travadas em mim, me abrindo, me mobilizando, me abrindo e também me fortalecendo, que é importante. Mas às vezes as pessoas estão com a musculatura força, estão tudo duro, rígidos. E não estão abertos para a vida, porque falta abertura no corpo, falta na vida. A gente precisa abrir nossa cabeça para isso. Que tá tudo ligado, gente. Tá tudo ligado. E a gente precisa ter essa orientação para estar, como eu digo, pegando por todos os lados. Nada é separado de nada. Tudo é integrativo. Né? A gente está trazendo essa questão integrativa de olhar, né, de forma integral, holística. E o dia que eu decidi, agora com o tempo e tudo mais, né? A Eloá com quase 1 ano, agora em fevereiro ela faz 1 ano, que eu decidi, fiz minha agenda semanal, academia, natação 3 vezes por semana, yoga 2 vezes por semana. Todos os dias eu tenho alguma atividade, tranquilo, nada pesado, eu tô recomeçando praticamente do zero. O dia que eu decidi e que eu fui, vocês não têm noção de tudo que aconteceu naquele dia. De se abrir coisas familiares. Coisas assim, ó, ocultérrimas. E eu consigo enxergar a ligação de tudo isso. Então, eu tô trazendo isso, eu gosto de falar exemplos, a gente lida muito com exemplos, né, Guilherme? Porque, gente, talvez tua coluna tá travada, tu tá travado, tem alguma coisa que não tá legal, teu ombro tá doendo, porque tá faltando um movimento diferente. O que tu ainda tá esperando? Que história tu ainda tá contando para ti, para te manter no mesmo lugar? Isso é uma coisa que eu me examino direto, sabe? E tem que ser, né, Jé? Tem que ser. A gente vai usar aquele clichê, né, do orar e vigiar, mas é isso, é o vigiar, é olhar a todo momento. Esses dias eu tava atendendo, tu vê, né? Tu pensa assim, questão de flexibilidade, estar aberta para o mundo e blá, blá, blá. Esses dias eu tava atendendo uma bailarina. A bailarina com um quadril travado. Ciático doendo, tornozelo doendo. Torceu? Não. Se machucou na apresentação? Não. Aí comecei a perguntar os contextos, né? Ela ia para um tal lugar, aí não fechou naquele lugar, ela ia para um outro. Ou seja, veio toda uma insegurança. É um lugar que eu não conheço? Como é que eu vou fazer? Papá. Foi selecionado para uma apresentação internacional, não consegui passar, porque não sei o quê, papá. E aí o ciático veio também. Mais insegurança, medo do futuro, papá. Ou seja, até uma pessoa que trabalha com o corpo, e tem um corpo tão flexível, o corpo tá mostrando sinais aqui, tipo, cara, o externo tá aí acontecendo e tu não tá reagindo muito bem. Por mais aberto e flexível que você seja, tem coisas que não estão no seu controle, que você vai ter que se moldar mais ainda. Assim. Que ainda
Então, assim, porque aí no primeiro momento, para mim, ela perguntou a questão física. Eu disse, tá, meu jovem, mas vamos olhar mais. Vamos entender de onde é que veio essa tua dor aí. Ela não surgiu do nada. Se tu não te lesionou, ela não surgiu do nada também. Olha todo o contexto que tem aí por trás de um simples quadril e dor no ciático e tornozelo, sabe? Todo um movimento de insegurança, de ficar com um pensamento a milhão ali do futuro, que é muito do que o pessoal trouxe, né, já de novo, questão de insegurança, de medo, de ansiedade. A ansiedade é uma questão assim, ó, que precisa muito ser vista, né? Que hoje Uhum. mesmo eu estava assistindo umas aulas e estava pensando aqui, do que as pessoas estão se alimentando? Se alimentando, claro, quando a gente fala de alimentação também, porque a gente sabe que tem alimentos que causam ansiedade. Sim, Mas assim, sim. do que elas estão se alimentando, o que elas estão vendo, com que elas estão se distraindo, o que elas estão ouvindo, que tipos de assuntos elas gostam de falar. E eu estava vendo que, ouvindo uma pessoa assim muito legal e ela falando, inclusive na aula de yoga que eu fiz hoje, a professora falou: o maior veneno, os dois maiores venenos que existem para dentro de um lar e para dentro do lar, que é o nosso corpo também, que é o nosso templo, é reclamar e falar mal dos outros. Uhum. E às vezes pelo que as pessoas mais se interessam, né? A gente olha aqui, tem um tanto de pessoas nessa live. E não é um comparativo, mas é pra gente pensar. Às vezes as pessoas abrem uma live falando um monte de bobagem, fazendo dancinha, fazendo coisinha, fazendo, né? Coisa divertida. Legal, respeito quem gosta, né? A gente tá aqui para se respeitar, cada um pensa diferente do outro. Sim. Mas dá um ibope daqueles, né? Milhares e milhares de pessoas se distraindo com aquilo, absorvendo aquilo. Muitas vezes um sensacionalismo, uma notícia que fala mal de alguém, ou uma notícia que causa medo. Uma coisa é a gente compreender a realidade do mundo, outra coisa é a gente ter uma amplitude de informação, que nem tudo aquilo é real, e que faz as pessoas acreditarem que é a realidade da vida. Outra coisa, falar mal, né? Ter o hábito Uhum. de falar mal de si, falar mal dos outros, reclamar. Reclamar, clamar duas vezes. Sim. A palavra é quem traz tudo para nós. Eu estou chamando duas vezes aquilo que eu não quero. Além de eu estar num valor de afastamento, que a gente estava conversando antes, e quem chegou agora assista a gravação, já tem bastante conteúdo, eu estou vivendo um valor de afastamento, me afastando daquilo que eu não quero, baseado em medo, mas eu estou focado Uhum. naquilo que eu não quero. Eu não consigo enxergar meus valores de aproximação. Crianças estão aqui para serem substituídas. Só que, do que eu me alimento para substituir? Que movimento eu faço para fazer diferente? Se eu convivo com as mesmas pessoas, falo dos mesmos assuntos. Quando só em 4 amigos, quando tem 3, fala do que não tá. Quando tá esses outros 3, fala do que não tá. E o outro aqui, e dizendo que é pelo bem. Isso é uma coisa que eu falo e eu tô ouvindo aqui também. Porque de ontem para hoje, eu procurando manter esse cuidado em mim, eu fiquei quieta mais de 10 vezes em coisas que eu falaria, mas eu examinei primeiro. E eu fiquei quieta. Uhum. Porque de que eu quero me alimentar? Qual a minha intenção? Então, gente, esses posicionamentos, eles são de uma fineza que se a gente realmente não tiver ligado, não acontece a Uhum. transformação. Né? Então, pode fazer terapia há 10 anos, a tua linha semanal ali. Se não houver uma transformação no físico para movimentar substâncias, mostrar que a tua engrenagem funciona, o corpo foi feito para funcionar, né? Sintonizar com novos pensamentos, te alimentar de coisas novas. Não é difícil fazer isso. É só Uhum. querer e prestar atenção. Ah, mas é inofensivo. É só um assuntinho lá de não sei o quê. Não é inofensivo, gente. É intencional. Qual é Uhum. a intenção? Né? Tem as 3 peneiras, agora eu não lembro bem as 3 de antes de falar, né? Mas se a gente só pensar, é verdade mesmo isso? Ou eu estou colocando um peso nisso com o meu olhar? Só a peneira da verdade, né? E qual é É a minha útil. intenção? Qual é a minha intenção?
Então as pessoas estão desgastando, eu tô falando tudo isso, sabe, Gibi? Porque as pessoas estão desgastando energia com todas essas coisas aí que a gente está falando. E não estão direcionando energia para si, para os seus processos, para os seus valores de aproximação, para o movimento do seu corpo. Aí a pessoa é quadrada, fala mal dos outros, acha que tudo está errado, vai travar o pescoço. Sim. E quando vê, ela até gostaria de estar vivendo que nem o outro. Aí já travou outra coisa lá no corpo que já tem a ver com inveja também. Tá sujeito, entendeu? A gente tá rindo, mas é um assunto sério. E o pessoal tá concordando aqui nos comentários. É. Porque assim, ó, toda essa parte, tu fala aí, né, que a gente comentou, tu começou falando, né, da parte dos videozinhos, das dancinhas e coisa e tal. Gente, é pura distração. É pura distração. Mas tu tá te distraindo do quê? O que se tu ficar em silêncio, sem uma rede social, sem uma televisão, o que tu vai ter que escutar? Vai ter que escutar lá dentro. Vai ter que escutar um monte de vozes lá dentro da tua mente, dizendo, bah, mas isso aqui não tá legal, bah, isso aqui eu preciso mudar, bah, isso aqui não sei o que, blá, 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 blá. Mas e aí? Tu quer escutar isso? Ou tu prefere ficar lá se distraindo? Como vários estudos já estão comprovando que a gente está emburrecendo a partir do consumo exagerado de vídeos curtos, de conteúdos fúteis, assim. A nossa mente já não está conseguindo raciocinar tanto. O pessoal está usando inteligência artificial para fazer tudo. Vem tudo pronto e imediato, né, Gui? Exato. Tudo pronto e imediato. Se não for imediato, se não for uma resposta imediata no WhatsApp, se não for um vídeo de 15 segundos que te ensina a fazer um bolo, ler uma página do livro de receita já é perda de tempo. Mas e aí? Aí tu vai ficar, por exemplo, tu vai te dedicar a ficar um tempo olhando para si, entendendo as suas questões, fazendo o movimento que precisa, garanto para você, não vai ser assim do dia para a noite. Você precisa passar por uma etapa de questões, de compreensões, para então resolver. E não é se distraindo que tu vai conseguir. Ah, não, mas eu olhei um vídeo de um cientista que falou da neurologia do espaço que não sei o que, blá, 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 blá. Tá, tu viu isso 1 minuto e tu acha que só com essa informação tu já resolveu 80% das tuas questões? Óbvio que não. Até porque provavelmente depois tu já viu mais uns 4 vídeos de gatinho, uns 5 de periquito e outro de cachorro. Então, metade da informação que o cara trouxe lá, tu já esqueceu. Tu já esqueceu. Sabe que um tempo atrás, não me lembro o que tinha dado na cidade, e a gente ficou sem luz 48 horas. Já era uma coisa muito estranha. Tu chegar às 7 horas da noite, tu não ter nada assim pra assistir nem nada. E a gente ficou assim, pô, olha o silêncio, olha a calma. A gente conseguia escutar melhor até o som dos bichos, né? Se recolhendo, vamos dizer assim, para dormir. E o que vem quando tá tudo escuro na tua volta e tu não tem outras coisas para se distrair? Tu começa a pensar internamente. Se a gente for voltar à época da pandemia, a pandemia forçou todo mundo a ficar em casa para olhar internamente. Quantos de vocês aqui pegaram essa dica do universo e fizeram esse movimento? Sim, gente, passou um maior perrengue, teve várias questões aí envolvidas, sim. Mas vamos pegar o lado de ficar em casa isolado sem ter contato com as outras pessoas. Quantos de vocês olharam internamente e disseram, bah, olha só, cara, o que está acontecendo? Mudaram algo a partir disso também, né? Poucas pessoas mudaram. Tanto que a gente vê que passou 2, 3 anos aí, né? A gente já via pessoas, mesmo estando resfriadas, gripadas, tossindo, espirrando em meio ao público, não usando máscara nenhuma, porque pouco importava. Então, assim, beleza, esse pessoal quer continuar assim, quer viver com a venda amarrado, beleza. Nós não estamos
querendo isso aqui. Nós queremos pegar, ajudar vocês a tirar essas amarras, tirar essa venda e seguir uma vida diferente. Uma vida mais leve, mais resolvida e com certeza com muito menos dores ou nenhuma dor. Essa é a ideia. Amém! Amém! Sabe que eu tava pensando aqui, né? Ouvindo a tua fala, assim, pensando algumas coisas. Que é que nem a Franciele escreveu ali, né? Às vezes é sim, é uma fuga de si, da sua própria voz interior, da sua intuição, daquilo que a pessoa já sabe que precisa resolver, daquelas partes da pessoa que ela tá fugindo. E eu vejo que se distrair demais, não olhar para si, a pessoa não sabe muitas vezes disso. Mas é que tem coisas que se tu olhar para ti, tu vai ver, tu não tem como desver, não tem como voltar atrás. E tem coisa que assim, ó, o caminho é um só. Ou tu obedece e faz aquilo ali que tu recebeu, cada um sabe as suas respostas. Ou tu obedece e faz, ou é ansiedade, é estresse, é tristeza, porque eu não tô conseguindo, porque eu não sei, entendeu? Então eu vejo que o caminho de evolução, assim, de conhecimento, de crescimento, ele passa muito sempre por esse olhar, respirar. Eu ouço dia após dia, momento a momento, e começo a reconhecer o caminho das coisas. É um caminho, e claro, tendo conhecimento, estudando, fazendo terapia, vários processos, né? Movimentando o corpo. Mas assim, a gente poder se escutar e obedecer não é uma coisa impositiva, teimosa, é tudo do meu jeito, eu que sei. Não é disso que eu tô falando. É a gente sempre se perguntar, será que eu tô certo? Será que é isso mesmo? Ai, tá, ansiedade. Poucos segundos de ansiedade já dá para reconhecer. E se eu simplesmente parar, respirar, calma, o que eu estou precisando? Onde é que está isso aqui no meu corpo? O que eu preciso olhar? Tem várias alunas que já sabem. O lado direito é tal coisa, o lado esquerdo é tal coisa, tal parte do corpo é isso, tal parte é aquilo, para que eu preciso olhar? Isso, o que eu preciso fazer? Gente, 2 minutos. Mas nós precisamos nos dedicar para aprender isso, né? E é nesse sentido que a gente vem trazendo esses conteúdos e conversando isso com vocês aqui, sabe? Porque há muito tempo a gente vem querendo criar algo juntos, né, Gui? A gente já tinha feito várias lives e coisas desde 2020, 2021, lá, quando começamos a trabalhar mais online, né, com essa parte terapêutica. E é impressionante como as coisas acontecem como tem que ser na hora que tem que ser. Porque as ideias vêm, uma coisa vai encaixando na outra, né? E a gente está conseguindo criar esse projeto. A gente quer falar, assim, pela primeira vez dele aqui para vocês hoje, né? Em meio a esses conteúdos que a gente está trazendo. Queremos trazer mais conteúdo ainda. A gente tem uns 12 minutos aí de live para conversar. Mas eu acredito, assim, que vai muito também de uma identificação. Tem pessoas que se identificam comigo, tem pessoas que se identificam contigo, tem pessoas que se identificam com outros profissionais, né? E às vezes a gente fica pensando, não vou criar algo nesse sentido, porque já tem gente que faz assim, já tem gente que faz desse outro jeito, talvez seja mais do mesmo. Será que isso vai ser relevante para as pessoas, né? Mas eu vejo que sempre terão pessoas que vão se identificar e que vai fazer um sentido. Um projeto nunca é uma inspiração, um projeto nunca é do além para ninguém, sabe? Sempre tem um propósito maior, que é muito maior até de quem está criando isso, né? Então a gente quer falar dessa oportunidade para vocês aqui hoje. É isso aí. É isso aí. E entender que essa oportunidade que a gente vai trazer para vocês, ela tem um período de vigência ali que vocês vão estar fazendo esse acompanhamento conosco, né? Mas é entender que isso é uma prática para a vida. Ela não para ali depois que terminar. Continua. Você vai ter várias ferramentas, várias possibilidades para resolver, interpretar, entender o que está acontecendo, o que o seu corpo está dizendo, por que caminho eu vou ir.
tipo como eu já disse aí, ah, beleza, veio uma emoção, mas de que lado? O que que significa? Pá, pá, pá. Você vai ter N ferramentas para resolver. Só que você tem que se mexer, né? Você vai ter que tornar isso um hábito da sua vida. Sim, e pela primeira vez a gente também decidiu, de forma mais assim, enfática, né? Unir as nossas formações, inclusive com a educação física, né? Sim, Trazer essa abrangência do corpo físico também. sim. Trazer esse movimento para a vida das pessoas. E que são movimentos assim, um minuto trabalhando uma mobilidade no teu quadril pode resolver aquela dúvida que tu tá tendo de qual passo tu vai dar naquele dia. Então, a gente poder agregar tudo isso, construir isso de uma forma que fique conivente, assim, né? Que fique Uhum. legal para as pessoas entenderem, que faça sentido, não seja uma encheção de linguiça. Sim, A gente passou um sim. tempo, né, para conseguir, né, Gui? Porque É, a gente, por mais que a gente venha vivendo a vida com mais leveza, a gente ainda tem um perfil que se cobra, que quer que as coisas deem certo, que quer ver o resultado das pessoas e quer fazer um trabalho assim que as pessoas sintam o uhum, benefício, né? Mas uhum, antes de todo esse trabalho, né, dessa mentoria que a gente vai estar abrindo a partir do dia 10, a gente decidiu também fazer isso de uma forma diferente. Ano passado eu fiz isso e deu muito certo, foi muito legal. O Gibson também fez. É mais uma coisa aí que a gente está ligado, né, meu amigo? Mas a gente é, quer oferecer para as pessoas, algumas pessoas que estão aqui passaram por esse processo comigo ano passado, né? A gente quer uhum, oferecer um processo de seleção para essa mentoria, por onde vocês passem por sessões gratuitas de atendimento comigo ou com o Gibson e a gente possa uhum, entender as necessidades de vocês, trazer para vocês se está dentro da nossa metodologia desse projeto, dessa mentoria, se as coisas que vocês estão realmente precisando, a nossa metodologia vai resolver. Então a gente quer ter essa aproximação individual, primeiramente, né? Para que vocês. A gente vai disponibilizar um formulário para quem tiver interesse de entrar. Vou falar uhum. mais da mentoria também, a gente vai falar, vou só explicar essa parte primeiro, tá? A gente vai disponibilizar a partir de agora, finalizando essa live, um formulário para que todos vocês possam responder. E quem está vendo sentido, né, nesses conteúdos e nessas coisas que a gente está trazendo, quem está sentindo que pode receber algum benefício, né, desse nosso conhecimento, dessa nossa metodologia, que vocês respondam esse formulário. A gente vai fazer um processo de seleção para que a gente tenha condições de atender todas as pessoas individualmente nessa Exatamente. sessão gratuita, que a gente está chamando de sessão Renascer. Por quê? Todos nós já estamos aqui, já nascemos, sei lá eu quantas vezes, mas nessa vida a gente nasceu uma vez, né? E a gente quer trazer esse renascimento justamente para trazer mesmo assim que vocês se conheçam mais, que vocês compreendam já nesse atendimento onde estão os pontos chaves que precisam ser transformados e onde o nosso passo a passo vai resolver isso para vocês. E aí então apresentar detalhadamente a mentoria, né? A nossa Uhum, mentoria Zemini, o nome da nossa uhum, mentoria, vocês vão saber mais por quê também. A gente quer explicar mais individual, na real, mas algumas coisas vamos falar aqui, né, Gibi? Então vocês vão ter essa oportunidade, tá? De responder. E a gente vai fazer essa sessão, trazer um benefício de sessão para vocês e apresentar a mentoria também. Para vocês verem e ficarem livres aí para verem se faz sentido ou não para vocês, tá? Segue aí, Gibi. O que mais você quer falar a respeito disso? Não, e assim, é vocês entenderem que esse processo aí, dessa sessão, para vocês já vai, assim, ó, da outra vez que eu fiz, já abriu muitas portas e caminhos, assim, pro pessoal que eu fiz. A maioria depois acabou fazendo a mentoria também, então ampliaram várias percepções, assim. E entenda, só esse pequeno movimento já vai ser muito bom para você. E claro, você querendo alcançar uma outra etapa, um outro passo dessa evolução, aí vai ser mais detalhado depois na mentoria, né? A princípio, a gente ficou nos 21 dias, né, Sim, já, mas tem um bônus. exato.
Esse acompanhamento, né, ele é por 21 dias, com nós dois, né, acompanhando. Nós teremos algumas aulas, nós teremos acompanhamento por grupo do WhatsApp, nós teremos nossas práticas. Vai ser de manhã bem cedinho, porque é para mexer com a zona de conforto de todo mundo e para ninguém dar desculpa que não pode, que não tem tempo, que não quer. Existem horários, né, que são estudados assim dentro da própria natureza. Então, até nisso a gente está pensando, né, em questões de um horário assim que, como começa a perpetua, como que nós vamos estar iniciando esse dia, como que a gente vai estar perpetuando esse dia, como que a gente vai construir um próximo dia, né? Os movimentos que a gente precisa fazer, coisas que cabem na tua rotina, né? Então a gente pensou nesses 21 dias, mais uma semana bônus, só para alinhamento daquilo que está faltando também. Além da teoria e da prática de todos os pilares que a gente vai trabalhar, passando pelo físico, pelo material, pela tua realização material, pelos teus sintomas físicos, né? Passando pelas questões energéticas, mentais, emocionais, sistêmicas. Nós vamos chegar no espiritual também. Tudo isso é espiritual, o físico é espiritual. É o nosso veículo, né? Dado aí de presente para a gente viver aqui. Tem uma importância. Então a gente vai estar olhando por todos os lados para essa grande cadeia, né? E por que os 21 dias, né? Porque esse um mês, na verdade, porque é os 21 dias mais uma semana bônus. Tem pessoas que dizem, ai, tudo é 21 dias, tudo é 21 dias, 21 dias, né? Gente, nós precisamos iniciar com alguma constância. Existem os benefícios, né, de fazer uma prática por 21 dias, mas é como o Gibson falou, não termina aqui. Tem muita coisa para se fazer, né? Muitas coisas. Mas essas pequenas coisas que vocês vão estar observando grandes transformações, se vocês seguirem com elas, né, depois desse um mês, isso vai se tornar automático na vida de vocês. Vocês não vão mais voltar para aquela estaca zero de antes de entrar na mentoria, né? Como o Gibson falou, além de já ter recebido esse atendimento gratuito, essa apresentação da mentoria e esse entendimento, essa amplitude daquilo que vocês estão precisando, de onde vem e o que fazer dessa sessão gratuita, né, da sessão Renascer. Exatamente. Excelente. Excelente. E tinha alguma questão a mais ali que a gente ficou de abordar e a gente não abordou? Acho que das caixinhas de perguntas a gente respondeu todas. Falamos da procrastinação, falamos da ansiedade, falamos da questão do afastamento, falamos da questão da coluna, né, que a gente queria falar. Então, acho que joelho até tu trouxe de novo, que é legal, as pessoas entenderem, né? Sim. E é muito interessante isso, né? Olha o que já me aconteceu. Lembro quando eu descobri que estava grávida. Agora eu lembrei. A gente planejou, né? A gente estava querendo já ter um filho e tal. E quando eu fiquei grávida, eu comecei assim, no dia que eu descobri, eu comecei a sentir uma dor do joelho para baixo, assim, vinha meio para canela, sabe? Mais da parte interna, assim, da perna. Comecei a sentir, começou a me dar uma coisa e naquela tarde já aconteceu um negócio relacionado ao meu pai, lado direito, né? E aquela dor bombou, assim, foi um tanto de coisa, gente. E para vocês verem, com o conhecimento, né, que eu tinha ali, eu observei. Eu acho que na época eu até falei contigo. E eu resolvi dentro da minha cabeça aquela questão. No outro dia eu acordei sem dor. Pensa em uma dor aguda. Que eu teria ido para outra pessoa, talvez sem saber, né? Teria ido para um hospital tomar uma injeção para dor, um remédio feito, sei lá, uma ressonância. Mas eu me liguei naquele contexto que estava acontecendo comigo ali. Aquela insegurança minha de filha, agora no lugar de mãe, descobrindo uma gestação. E um negócio relacionado ao pai. Então aquilo veio aquela coisa, veio aquela dor. A dor me guiou no processo de resolução aqui dentro. Foi impressionante. E no outro dia eu estava zerada, como se nada tivesse acontecido. E eu não tinha batido, não tinha torcido, não tinha feito atividade que tivesse fadiga. Foi simplesmente um sinal. Vem. Tu pode estar só caminhando assim e do nada, pá, uma dor. Tá, mas e aí, não torci, não bati, não fiz nada?
mas e o que estava passando aqui dentro? Né? Sim, E, sim. Então, é e pá. nesses processos aí que a gente está querendo guiar vocês. Uhum. Porque o que, que acontece na cabeça, né, Gui, das pessoas? Eu tenho 50 coisas para resolver. O meu físico Uhum. dói, o meu filho tá não sei o quê, os meus pais estão não sei o que lá, o meu trabalho tá uma bagunça, o meu relacionamento, estou